Olá turma, bom dia, tudo bem? Vamos estudar hoje Sociologia, tá? E hoje nós vamos continuar o assunto sobre os pais da Sociologia, assunto que nós paramos nas aulas presenciais, ok? Teremos hoje a aula de Sociologia, continuação, hoje dia 29/3. Para vocês que têm livro de Sociologia, pode acompanhar a partir da página 30, tá gente? Da página 30 à página 31, o assunto está todo lá. Você pode acompanhar depois que você assistir o vídeo e aí fica muito mais fácil de você compreender, beleza? E hoje vamos aprender sobre os pais da Sociologia, um dos grandes pensadores que é Max Weber, tá? Que é um grande ícone, né, nas ciências sociais, tá? Um cara pensante. Ele nasce em 1964 e morre em 1920. É um alemão, um escritor, um grande intelectual. E a sua palavra central para ele fazer uma análise dos fenômenos da sociedade é a ação social. A gente observa que quando nós estudamos sobre Durkheim, Emile Durkheim usa o chamado fato social, ou seja, ele parte das grandes sociedades, da grande sociedade, para fazer uma análise do próprio sujeito, ou seja, e ele diz que dentro dessa sociedade existe uma força chamada força coercitiva, tá? Que exerce força sobre esse indivíduo e que faz com que esse indivíduo se sujeita às próprias leis e às próprias regras que são regulamentadas dentro da sociedade. Diferente de Max Weber, tá? Que ele usa a ação social e usa, na verdade, o indivíduo para fazer um estudo sobre os fenômenos naturais, sobre os fenômenos sobrenaturais da própria sociedade, tá? E Weber é um cara muito importante. Por quê? Porque veja o que ele faz. Ele faz o seguinte, ele diz que o próprio indivíduo cria significados, tá? Ele diz que o indivíduo cria os seus próprios significados. Quando ele diz que o sujeito, o individual, cria o seu próprio significado, ele está querendo dizer que o sujeito cria o seu próprio código, tá? Na verdade, quando ele fala isso, ele está dizendo que o sujeito cria os seus próprios códigos, tá? Códigos sociais. Esse código sociais, galera, pode estar também relacionado à própria cultura ou à própria tradição, tá? Pode estar associado à própria cultura, tá? Ou tradição, tá? Tradição. Ou seja, é a motivação que leva o sujeito, por exemplo, ir a uma certa festa religiosa, por exemplo, a Nossa Senhora da Conceição, o alto da Nossa Senhora da Conceição, onde tem uma grande aglomeração de pessoas. E esse ano e o ano passado, por conta da pandemia, né, justamente foi evitado esse tipo de aglomeração. Mas eu estou falando em termos como se estivéssemos vivendo em dias normais, hipoteticamente. Então, nesse caso, esse sujeito iria, porque ele receberia, no caso da sua família, tá, significados, ele atribuiu o significado da festa do Alto da Conceição, lá da Nossa Senhora da Conceição, do Morro da Conceição, tá? Ele atribuiu sobre isto um código, que é um significado, que também, no caso, que está associado à própria cultura e à tradição. A tradição é aquela que é passada de pai para filho, de avó para filho, de filho para neto, chamado tradição oral, beleza? Muito bem, isso é muito importante. Continuando aqui a nossa leitura. São significados da ação social conforme os valores culturais predominantes em cada período. Compreende uma ação, é aprender o seu significado, aquilo que o motiva, se o seu motivo é racional, emocional ou baseado em tradições, conforme nós já falamos. Por exemplo, Weber identifica 4 tipos principais de ação social, né? Então Weber identifica aqui, tá, 4 tipos de ação social. Interessante, né?
porque ele lança seus próprios conceitos. O que acontece? Os cientistas sociais, eles partem dos fenômenos da natureza, eles partem dos fenômenos da sociedade e criam os seus próprios conceitos. Quando ele cria os conceitos, ele formulando os conceitos, ele cria a sua própria ciência, tá? Vamos lá, o que ele diz? No primeiro ele diz o seguinte, que a ação ela é racional. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Ele diz que a ação é racional. No primeiro, ele diz o seguinte, que a ação ela é racional. Racional com relação ao fins. Com relação ao fins. A fins. No segundo ele diz o seguinte, que é a ação. Ele diz que é ação racional, ação racional com relação a valores. Com relação a valores. O terceiro, ele fala que é ação afetiva, tá? Ele diz que é afetiva. O quarto é ação tradicional. É ação tradicional. Perceberam? E aí a gente vai explicar cada um desses, tá? Deixa eu pegar o apagador aqui, que a gente vai explicar cada um desses, ok? Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Isso, muito bem. O que seria racional a fins? O que seria racional a fins? Para Max Weber, racional a fins é o seguinte: trata-se, por exemplo, da ação do engenheiro que planeja a construção de uma ponte e combina os meios para atingir esse objetivo, ok? Então, racional com relação é os meios pela qual o sujeito vai, por exemplo, se articular entre si para conseguir os recursos para atingir o seu objetivo. Por exemplo, vocês, alunos, estão hoje, pelo menos, vamos dizer, no primeiro ano, segundo ou terceiro ano. Mas qual a ideia de vocês? É terminar o ensino médio e conseguir meios de entrar na universidade. De que forma? Alguns pagam curso profissionalizado, alguns pagam cursos, por exemplo, preparatórios para o Enem, outros estudam melhores e outros recorrem ao recurso dos pais. Por exemplo, os pais vão e pagam uma faculdade particular, por exemplo. São os meios pela quais faz com que você alcance, né, a relação, ou seja, o racional com relação a fins. Mas se você observar todos essas quatro ações, os princípios de ações que Weber cria, todos eles estão associados à ação social, ou seja, é uma atitude do próprio sujeito buscando realizar os seus propósitos, tá? Então, nessa aqui, o que ele diz? O seguinte: a ação seria, trata-se, deixa eu colocar de caneta vermelha, que fica bem melhor. Deixa eu colocar aqui. Trata-se, vamos lá, trata-se esse. Trata-se, nesse caso, trata-se, por exemplo, da ação do engenheiro que planeja a construção de uma ponte. A
construção de uma ponte. A construção de uma ponte, tá? E combina os meios para atingir, né? Combina os meios para atingir. Pronto. Beleza? Então, nos princípios, nos 4 princípios que Weber cria, tá? Os 4 principais tipos de ação social, nos 4 tipos de ação social, ele diz que no primeiro é o racional, tá? Com relação aos fins. São os meios que, como eu havia dito, o sujeito vai atrás, ok? Para conseguir os meios para chegar até o fim, para que o seu projeto seja realizado. Por exemplo, o engenheiro não basta apenas ter uma formação técnica e ter experiência na prática se ele não tem, por exemplo, os recursos, tá? Quando ele fala, nesse caso, afins, ele está falando de quê? Ele está falando de recursos. O que é recurso, gente? Dinheiro. Ele está falando de dinheiro, tá? Ou seja, se não houver alguém que patrocine o seu projeto, se não houver alguém que acredite no seu projeto, se não houver alguém que invista em seu projeto, ele não tem condições de tocar para frente o seu projeto. Então, na verdade, na primeira ação de Max Weber, o sociólogo, ele pensa o seguinte, que para atingir esses 4 objetivos sociais, esses 4 objetivos de ações sociais, é preciso que o sujeito, no caso, ele haja, ele tenha a atitude, tá? Muito bem. Então o que acontece? Para chegar ao fim, no caso o engenheiro, para planejar a construção de uma ponte, ele combina os meios para atingir esse objetivo. E é importante lembrar o seguinte, que o engenheiro sozinho, ele não consegue, no caso, completar a ponte, ele não consegue construir a ponte. Ele é apenas um engenheiro, ele é apenas um projetista, tá? Para isso existe toda uma equipe, por exemplo, existe o pedreiro, existe o ferreiro, existe o armador, existe o carpinteiro, existe, no caso, o ajudante de pedreiro, existe o mestre de obra, existe o arquiteto, tá? E para tudo isso existe também, no caso, as empresas que entram com os recursos para isso, por exemplo, o cimento, o concreto, a areia, as tábuas e uma série de outras coisas mais, que tudo isso faz com que essa ação social ela se concretize a partir do momento em que esse fim ele se transforme em recursos, tá? Então, para Weber, no caso, a ação social para Weber, a sociedade, na verdade, ela se completa a partir do momento em que o sujeito, o indivíduo, ele parte de uma ação social para conseguir o seu fim. Beleza? Vamos lá. Muito bem. A outra segunda ação, dos 4 tipos de ação social de Weber é a ação social com relação a valores, tá? Com relação a valores. Quando nós falamos aqui de valores, de acordo com o que temos aqui no livro, gente, valores nesses sentidos aqui, nesse caso a ação é racional, não porque visa alcançar um objetivo definido e exterior, mas porque segue valores de uma sociedade, ok? Nesse sentido aqui, esse sentido de valor não se trata de, por exemplo, de dinheiro, tá? Mas trata-se de valores da sociedade, de valores da sociedade. Esses valores da sociedade são valores morais, tá? São valores morais e éticos. Entende? São valores morais e éticos. Por exemplo, alguns espaços, por exemplo, que são considerados
espaços, patrimônios culturais, por exemplo, onde não pode ser construído absolutamente nada, entende? Por exemplo, a praia, por exemplo, é um patrimônio cultural e imaterial que pertence à humanidade. Ninguém vai construir na beira da praia, eu falo na própria praia, vai construir um certo espaço depois da praia, entende? Porque a praia é um espaço cultural público que todas as pessoas devem utilizar, porque é um espaço que é de pertencimento de todos, ok? Então, o segundo ele parte do seguinte: a ação racional, ela parte com relação a valores, e o valor está relacionado a valores da sociedade, gente. Os valores da sociedade são os seguintes, são definidos, os valores da sociedade são: segue valores de uma sociedade como considerar ser desonroso deixar de responder a um desafio, ok? Deixar de responder a um desafio. Por exemplo, um comandante que não abandona o navio cheio de passageiros que está afundando. Então o que acontece? Por exemplo, você vai observar, esses valores são chamados de valores morais e éticos. Então é antiético, por exemplo, e seria antimoral se o navio, por exemplo, estiver afundando e o comandante do navio ser o primeiro a sair e deixar toda a tripulação ser sucumbida, ou seja, morrer afogada. Entende? Então é ético, é moral, são valores morais que se recebe da sociedade, de que no caso o comandante deva ser o último a sair do navio até que o último tripulante seja salvo do navio, embora que o capitão ou o comandante ele acabe naufragando com o navio. Mas é ético, no caso, se for o caso de morte, ele morreria honradamente, ok? Porque morreu, mas não abandonou a embarcação. Então, nesse sentido, para Max Weber, no caso, uma ação social dentro de uma sociedade, um segundo princípio que ele parte aqui da ação social, é que o princípio racional com relação a valores está associado a valores morais e éticos, conforme já explicamos, tá? E a próxima, a terceira, é a ação afetiva, né? O que quer dizer, o que Marx quer dizer com ação afetiva? E a gente vem aqui para o nosso livro, né, e explica direitinho. Afetiva é aquela que define pelo estado de consciência ou do humor do sujeito. Exemplo, uma pessoa xinga outra no trânsito. Esta ação é definida por uma reação emocional do ator quem xinga, ok? Então, o que quer dizer isso? Isso está associado diretamente ao emocional. Por exemplo, digamos que um cara chega lá e bate no outro carro, e xinga o outro, e chama pro pau, quer brigar, só que o outro reage naturalmente, com muita calma, com muita paciência, entende? Então a ação ela partiu da pessoa que xingou, e não da pessoa necessariamente que foi xingada. Para Max Weber, isso também parte de uma ação social, porque foi algo impensado, porque ninguém que anda com um carro ou dirige o carro tem a intenção, tem a ideia de bater em outro carro, porque se ele o fizer, ele também vai ser atingido, entende? Então, essa respeitabilidade que existe, o prejuízo que ele vai sentir também, e que o outro vai sentir, faz com que ele se afaste do outro carro. Então, são episódios, por exemplo, impensados que acontecem, mas dados aos fenômenos da própria sociedade, né? Porque é difícil a gente prever um fenômeno de uma sociedade, por exemplo, quem pensaria numa Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi uma revolução que ela não foi criada por ninguém, não foi distribuído nenhum panfleto, ninguém saiu nas ruas convidando um ao outro, simplesmente o terceiro estado estava cansado, né, de pagar tantos impostos, de bancar o primeiro e segundo estado, que era o primeiro estado que era chamado estado da monarquia, o segundo estado era o chamado estado da aristocracia, nobreza versus clero, e aí uma pequena nobreza do terceiro estado, junto com a tuia de camponeses, saíram às ruas cansados, né, e obviamente que também, vamos dizer, embebecidos por discurso do iluminismo, e Jean-Jacques Rousseau é um dos caras que mais alimenta a Revolução Francesa. E aí o que acontece? Naquele período a Inglaterra
tinha um governo, um regime monárquico autoritário, absolutista, tá? Em que o rei mandava em tudo, e aí todos saíram nas ruas, foram lá, invadiram o lado, invadiram o palácio, decapitaram o rei, destruíram a Bastilha, né, que era a representação da monarquia, desculpa, que era a representação da nobreza, e aí se instaurou, no caso, a Revolução Francesa, que foi baseado em 3 nomes importantes: liberdade, fraternidade e liberdade, fraternidade e igualdade, né? Que não existia nada disso na França, mas depois da Revolução passou a acontecer, entende? E é justamente o que acontece na ação afetiva, é mais ou menos isso. São coisas, são fenômenos da própria sociedade organizada ou não organizada, porque na verdade a Revolução Francesa não foi uma ação organizada, tá? Saíram às ruas e promoveram a Revolução, por isso que chama de eclosão da Revolução Francesa. Então aqui o que acontece? Na terceira, uma pessoa xinga a outra no trânsito, né? Esta ação é definida por nada, é definida por uma reação emocional do ator. Quem xinga, tá certo? Ou seja, é uma ação diretamente relacionada ao autor que xinga, né? Xinga o outro, tá? Que xinga o outro, tá? Afetiva está relacionada à afetividade, a respeito, amor, a carinho, a tudo isso, tá? É uma ação. Só que nesse sentido a gente dá um exemplo do trânsito para a gente ter uma ideia, porque onde mais existem os conflitos mesmo é dentro do trânsito, né? Principalmente a disputa de território, que Marx, inclusive Karl Marx, né, que já é um outro pensador, que é um outro pai da sociologia também, ele diz que um dos maiores conflitos do homem é a disputa de terra, a disputa de espaço, né? Que na verdade as cidades vão crescendo, todo mundo que tem seu carro não vai querer deixar seu carro em casa, quer sair de carro, ninguém quer andar de ônibus mais, embora a gasolina estando muito cara, mas o cara se sente no direito de ir de carro e vir. E aí chega um momento em que as cidades não estão projetadas para receber uma grande quantidade de carros, né? Um grande contingente de carros. Tanto é que, às vezes, até o sujeito para atravessar a pista leva muito tempo para atravessar por conta da grande quantidade de carros que fica se amontoando e se desrespeitando uns aos outros. O que a gente muitas vezes vê é justamente conflito no meio do trânsito. Beleza? A outra ação aqui, galera, é uma ação muito boa, que é a ação tradicional, tá? Uma ação tradicional. O que diz aqui no nosso texto? A ação tradicional consiste na ação ditada pelos hábitos e costumes, tá? Consiste na ação ditada pelos hábitos e costumes, pelos hábitos e costumes, de uma sociedade, hábitos e costumes e crenças, né? De uma sociedade, ok? Hábito e costume de uma sociedade. A ação obedece a reflexo enraizado por uma prática desenvolvida ao longo do tempo, transformando uma espécie de segunda natureza, pois o indivíduo praticamente não avalia seus efeitos, ok? Então, aí quando a gente fala disso, a gente fala de uma grande festa religiosa, para vocês terem uma ideia.
Tá vendo? Uma grande festa religiosa, os fiéis católicos na celebração conhecida como Círio de Nazaré em Belém, capital do Pará. Foto 2014, manifestação religiosa. Como essa celebração, essa cidade, há mais de 2 séculos, são consideradas pela teoria weberiana, né, ações tradicionais, tá certo? Então, ações tradicionais são essas que juntam um grande número de pessoas e que tem também a sua tradição. Por exemplo, o galo da madrugada, se fosse segundo a versão de Weber, né, no quarto princípio que ele fala, o galo da madrugada seria, por exemplo, uma ação social. Por quê? Porque é uma festa tradicional onde junta uma grande quantidade de pessoas, ok? Então, quando falamos de Max Weber, logo nós pensamos na ação social, tá, gente? Ó, não esquece, tá? Ação social, ó, em Weber, tá? Aí ele cria 4 princípios, ó. Ele cria 4 princípios, tá? 4 princípios da ação social. O primeiro é a ação racional com relação a fins, tá? O recurso que o sujeito vai se utilizar para a concretização dos seus projetos, tá? No caso, o engenheiro, quando quer planejar uma construção, ele vai combinar os meios para atingir os valores, tá? Para atingir o seu objetivo. Atingir o seu objetivo. O seu objetivo, tá? O segundo, já foi, o segundo é a ação racional com relação a valores. A valores aqui, como eu falei para vocês a priori, ela não está relacionado a dinheiro, mas está relacionado a valores da sociedade, ou seja, a questão está associada diretamente à moral, tá? A princípios morais e princípios éticos. Por exemplo, eu citei o exemplo do capitão, por exemplo, que o navio está afundando, então seria indecente, seria imoral, seria antiético ele abandonar primeiramente a embarcação e deixar a tripulação morrer. Então, no caso, só pode sair ou abandonar a embarcação depois de que o último tripulante conseguir escapar, beleza? A outra ação é afetiva, a ação é uma ação direta relacionada ao outro que xinga, né? No caso de uma briga de trânsito, tá? Que xinga, e é uma ação muito pessoal da própria pessoa, também da disputa do espaço. Um outro exemplo que ele dá também muito interessante é o exemplo, por exemplo, digamos, 2 ciclistas, né? Um vem contra o outro, numa ciclovia, e Max Weber ele observa por que os dois não se chocam, né? Os dois não se chocam. Não se chocam por quê? Porque se chocar, provavelmente uma bicicleta vai se machucar e os dois vão se machucar. Então essa força, né, essa força é que faz com que um respeite o outro, o espaço do outro. Isso também é chamado de ação social. Esse espaço ele não procura, ele não leva o sujeito a refletir, ele leva o sujeito a respeitar porque a própria segurança e integridade dele está ligada direto à ação do outro. Porque se ele se proteger, o outro também é protegido, tá? E ele chama isso de ação social. Bom, e a quarta e última parte é a ação tradicional. O que seria a ação tradicional? Consiste na ação ditada, tá? É uma ação ditada pelos hábitos e costumes, tá? E crenças de uma sociedade. Por quê? Porque se você observar, por exemplo, essas festas religiosas, festas grandes, tradicionais, que nós encontramos, por exemplo, hoje em dia, existe de certa forma, uma força ditatorial, né? Ditatorial porque é o seguinte, por exemplo, se é período de carnaval, o cara gosta de pular carnaval, todo mundo está pulando de carnaval, então é praticamente uma ordem que o cara vá pular carnaval também, porque o cara não vai, a não ser que esteja doente, não possa pular, esteja doente, coisa semelhante, ok? Mas ele vai, então, mas é uma regra na quarta ação tradicional, é uma regra, né, ditada pelos hábitos e costumes, porque o costume também, em certas sociedades, as sociedades mais remotas, ela consiste de certa forma ela tem poder de lei, tá? Ela tem força de lei, certos costumes, tá? Por isso, costume, não só costume, como crenças também, as crenças de uma sociedade. Tá isso aí, tá bom, galera? Então, essa era a aula que nós tínhamos para vocês, falando de Max Weber, tá? Que é um dos grandes pensadores também do século já
do século XIX, já no final do século XIX, é um dos pais da sociologia também, que leva-nos a refletir, só que a palavra-chave, no caso, para Max Weber, é a ação social. Não esqueçam, tá? Ó, a ação social que é exercida pelo próprio indivíduo, tá certo? Queremos agradecer a participação de todos e nós vamos nos despedindo agora com a nossa aula e até o próximo encontro, beleza? Um abraço a todos e bom aprendizado.